Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais uma semana que se inicia, mais uma vida, mais um ar a respirar, mais lutas a vencer, mais lutas onde perderemos. Essa é a vida. Há muitas coisas debaixo do céu, mas debaixo do céu também há um Deus que tudo governa, que tudo sabe, que tudo vê e principalmente que te ama. E eu te convido então, nesta noite, a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, a sua Bíblia nesse instante agora. E a começar então pela primeira carta de Pedro, capítulo 2, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, uma carta fantástica, e esse capítulo nos revela grandes verdades. Eu gostaria que essas verdades fossem então repartidas entre eu, você, o Espírito Santo e nós. Vamos lá? Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provam da bondade do Senhor. Vamos ver os restantes desses versículos no capítulo 2, mas eu gostaria então, nessa introdução, Pedro então vai falar: olha, livre-se de tudo aquilo que atrapalha no seu crescimento, tudo aquilo que te leva então a definhar, tudo aquilo que vai te levando para longe do Pai, para longe de Cristo, para longe da verdade. Livrem-se de tudo isso, porque vocês agora já não fazem parte dessa vontade, dessa natureza. Na hora que isso vier, na hora que isso tentar entrar em você, expulse, leve para longe. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Os bebês, a única coisa que eles sabem, o que eles têm a vontade completa, aquilo que é de mais importante para eles ao nascerem, eles querem estar ali na segurança da mãe, do pai e tal, mas eles anseiam pelo leite, eles querem o alimento, eles choram pelo alimento, porque eles sabem que é aquele alimento que vai dar vida, eles sabem que é por causa daquele alimento eles vão poder então crescer fortemente. Lógico que eles não possuem toda essa racionalidade, mas vai então pelo próprio o intuito da natureza, o instinto os fazem. É a mesma forma, eu e você, nós precisamos anseiar por esse leite espiritual, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá gozo, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá força no meio da tribulação, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. A salvação, a santidade. Olha, bebam, experimentem, cresçam, que vocês vão ver o quanto que um viver com o Pai, com o Espírito Santo, essa vida de mútua unidade na vontade do Senhor, vai te dar essa experiência fantástica de santidade, de poder viver no aqui, no agora. O reino de Deus está próximo. Você vai poder sentir, viver essa delícia de estar em Cristo Jesus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhes conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com os quais um templo espiritual é edificado.
Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras, que nós vamos ver. Olha, vocês têm se aproximado de Cristo, vocês têm andado com Ele, vivenciado, tomado desse leite, vocês têm experimentado essa união com Cristo. Mas agora, olha, Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram. As pessoas os rejeitaram porque não o reconheceram como Filho de Deus. As pessoas tinham o Antigo Testamento, tinham a revelação natural, tinha a revelação, e elas não compreenderam quem de fato Jesus Cristo era, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Isso há 2000 anos atrás e ainda continua nos nossos dias. As pessoas estão aí, olhando os sinais, as revelações, os acontecimentos, e não conseguem enxergar Jesus de Nazaré no meio de tudo isso. Elas rejeitam, elas não creem, elas não acreditam, porque falta a fé em Cristo Jesus. As pessoas o rejeitaram, mas Deus os escolheu para lhe conceder grande honra. Que grande honra é essa? A grande honra de ser considerado filho de Deus, de ser colaboradores nessa caminhada cristã. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Olha, vocês também estão aí, vocês que seguiram esse Jesus de Nazaré, que tem essa nova vida, que são o povo de Deus, o novo povo de Deus. Vocês também estão aí para fazer parte, porque vocês são o templo espiritual. É um templo espiritual que é edificado. Vocês são agora pessoas, templos ambulantes que andam. Quero o melhor tempo para ser esse templo vivo, que sai andando pelas ruas de Goiânia, que sai andando pelas suas famílias. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais. Nós não mais dependemos de sacrifícios de animais, como no Antigo Testamento, mas os nossos sacrifícios são sacrifícios em relação ao nosso Pai, mas espirituais. O nosso viver, o nosso adorar, o nosso agir, o nosso entregar. E esses sacrifícios agradam ao nosso Deus, pois nós somos agora sacerdotes santos. Nós estamos aqui sacerdotes e temos livre acesso ao Pai. Eu e você. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida por grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Olha, essa pedra angular era a pedra principal, ela era que dava a força, ela era que fazia aquela casa ficar de pé. Essa era a pedra mais importante dentro de uma construção, ela que dava o direcionamento. Então olha, Jesus, essa pedra angular para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Olha, essa pedra que está ali para dar direção, confie nela, porque dessa casa não irá cair, não irá desmoronar. Ela é segura, ela é perfeita, ela é agradável. Pode vir as tempestades, podem vir os dias maus, podem vir as dúvidas, as angústias, os questionamentos da alma, mas creia nessa pedra angular. Versículo 7, sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Olha esse Jesus, o Filho de Deus, que recebe essa honra, Filho de Deus para salvar. Por isso que ele é a pedra viva, ele é a honra. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem,
A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Olha, essa pedra angular, esses construtores, esses seres humanos, eles renegaram, eles rejeitaram, não nos serve, não se encaixa nessa casa que queremos construir, não se encaixa na minha vida, deixe-a para lá. E essa pedra que não foi colocada no seu devido lugar, como honra, como local de adoração, essa pedra que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, quando você não coloca no seu devido lugar, ela se torna pedra de tropeço. Porque aqueles que não obedecem a esse Cristo Jesus, não obedecem o seu chamado para ser considerado Filho de Deus, que está aberto a todos, ela traz consigo a justiça e a condenação, porque você a rejeitou. Você quer ser encontrado com aqueles que aceitaram essa pedra sendo o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, ou você quer ser encontrado daqueles que se rejeitaram? E essa pedra que poderia ser de salvação se torna para você uma pedra de condenação, por sua causa, por sua escolha. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Aí nós temos algo. Aqueles que colocam, que são sacerdotes espirituais, que têm como Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, que não o rejeitou, obedecem. Obedecem. Tem tantos questionamentos, tem tantas coisas que acontecem por aí, tem tantas coisas que eu e você olha e fala assim: Deus, eu não entendo, Deus, eu não compreendo, Deus, eu vou te falar, se eu não soubesse que o Senhor é Deus, eu renegava tudo, e eu questiono. Mas Deus, mesmo com tudo isso, eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu não entendo, mas eu entendo que o Senhor é Senhor. Por isso então que eu obedeço, por isso então que eu vivo como sacerdote, como sacrifício vivo diante da tua presença, essa pedra angular. Versículo 9: vocês, porém, são povo escolhido. Você já pensou nisso? Nós somos povo escolhido. Não é qualquer povo, é um escolhido de Deus, um povo escolhido de Deus para ser declarado como seus filhos. Isso é um privilégio que está aberto a todos. O que te faz ficar fora desta? O que faz te rejeitar essa pedra angular? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos propriedades do diabo, nós não somos propriedades do governo, nós não somos propriedade deste mundo, nós não somos propriedade de nós mesmos, nós não somos donos do nosso nariz, mas somos propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para mostrarmos como é bom termos a pedra angular, como é bom sermos esses sacerdotes com sacrifícios espirituais, que obedecem a Deus, que agradam ao Pai, e a nossa vida passa a ser uma vida então de apontamento para Cristo Jesus, para a cruz, para a morte, ressurreição, para a vinda. Versículo 10 do capítulo 2 de 1 de Pedro: antes vocês não tinham identidade como povo. Identidade precisa de algo de pertencimento.
E esse pertencimento ele vai sendo construído de acordo com as relações, de acordo com a convivência. E aí você vai construindo uma identidade, essa identidade traz unidade, essa unidade traz força, traz ajuda, traz muitas consequências. Quando o Brasil era uma colônia, e aí tivemos a nossa independência, que não foi uma independência conquistada por meio do povo, da sociedade, pelo contrário, foi conquistada por uma pequena parcela da sociedade, desse Brasil colônia, que queria se livrar de Portugal e trazer a sua dominação sobre o restante da colônia. Portanto, não houve luta, não houve batalha, houve compra, houve discursos diplomáticos, toma lá, dá cá, e construímos essa nação. E, portanto, não havia ali um sentimento de brasilidade, de pertencimento, de pátria, ao contrário de outras nações que deram seu sangue, suas vidas para isso. Mas, com o passar do tempo, essa identidade foi sendo construída, ao ponto de chegarmos igual nós temos hoje, a pátria brasileira. Mas uma pátria que, aí novamente, subjugando aos outros, a pátria onde ela está acima de tudo e vai subjugando, mas essa pátria aqui é uma pátria diferente, é uma identidade diferente, é uma identidade de amor, uma identidade onde nós somos os filhos de Deus, sacerdotes reais, temos uma identidade em Cristo Jesus, onde nós não colocamos ou subjugamos os outros, mas é onde o reino de Deus reina. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa identidade. É isso que nós devemos ser reconhecidos, não como exploradores, como aqueles que maltratam, como aqueles que vão atacar a pedra, mas aqueles que vão levar a ordem de Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, filhos de Deus. Como você se encontra como identidade? Qual tipo de identidade, de pátria, de nação você se coloca primeiro? Nós devemos colocar primeiramente a identidade da nação de filhos de Deus. Essa identidade deve ser proclamada de amor, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de frutos do Espírito. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Olha a responsabilidade, nós não somos qualquer povo, nós somos povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Se recebemos misericórdia, temos que oferecer misericórdia, fruto de misericórdia. Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a nossa nova identidade nos mostra que nós não somos daqui, que nós não somos desse reino. Por isso, peregrinos, estrangeiros, amados, eu os advirto, como peregrinos, estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Olha, isso vai ser constante, fica distante dessas lutas que terão internamente sobre vocês. Ser esse povo, ser essa identidade não nos fará sermos rodeados por essas tentações, por essas vontades, mas o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, se mantenham distante disso. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Novamente, meu irmão, minha irmã, minha amiga, seja exemplo aonde você está, como identidade, como povo, como pátria redentora de Cristo Jesus. Essa deve ser a sua bandeira. Nenhuma bandeira de ismos, esquerdismos, direitismos, mas a sua bandeira deve ser a bandeira celestial de Cristo Jesus, porque todos os ismos, todos os sistemas são falhos e foram caídos, e é nosso papel como filhos de Deus, como a identidade, ajudarmos nesse processo de apontar o caminho. Cuidado onde você pisa, cuidado com o que você fala.
Amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Vai valer a pena. Vai valer a pena essa vida que você tem aqui como exemplo, como apontamento de direção correta. Quando Cristo julgar o mundo, eles vão olhar para você e para mim e vão falar assim: olha, está ali, eles haviam nos mostrado, eles apontaram a glória de Deus. Portanto, nessa nova comunidade, nessa nova identidade, nessa nova pátria, com esse novo corpo, possamos expressar e possamos compreender a nossa verdadeira identidade, a identidade de filhos e filhas amadas de Deus. Nós somos igreja, nós somos povo, sacerdócio santo, e estamos aqui como peregrinos e como estrangeiros. Não rejeitem a pedra angular, que ela não seja essa pedra de tropeço para você, mas pelo contrário, que ela fique no lugar de honra, que a sua vida seja no lugar de honra. Olhe para o mundo à sua volta. O que nós temos é o mundo pedindo socorro, é o mundo de desigualdade, é o mundo onde negros estão sendo mortos, assassinados, onde as pessoas estão morrendo por aí, é onde a justiça não ocorre, é onde as pessoas criticam o governo, a corrupção, mas a corrupção começa na sua casa, quando ela não precisa e pega um auxílio. A gente olha ao nosso redor e vê tantas brigas, distinções. E aonde está o povo de Deus? Aonde está o verdadeiro povo de Deus com a sua identidade verdadeira? Está jogando a gasolina? Ou está ali tentando apagar o fogo? E nesse apagar o fogo, muitas das vezes sendo mortos. Que eu e você compreendamos qual a nossa identidade. Vai valer a pena. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você. Força, que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo vê. Nós estamos aqui para glorificar, para mostrar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa nação de filhos e filhas amadas de Deus. Tenha uma boa semana. Que Deus esteja contigo, em nome de Jesus. E que na semana que vem, que ao olhar para essa semana que se passou, você possa olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou sendo um filho e filha amada, vivendo, lutando nessa minha nova identidade, e tenho conseguido vencer, não pela minha força, mas pela tua graça. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém e amém. Um grande abraço para todos os irmãos, novamente saudades de vocês, e que esses maus dias sejam abreviados, em nome de Jesus. Amém e amém.